Oi, gente, no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre os vilões de Teen Wolf, que durante os 6 anos de série tiveram muitos vilões, alguns que tiveram grande importância para a série, mas outros que acabaram sendo esquecidos. E hoje eu vou falar desses que marcaram, que fizeram histórias que importaram realmente para a série. O primeiro, que eu acho que assim, o mais importante é o Peter, que era o tio do Derek, que foi o lobisomem responsável por transformar o Scott. Então, vamos dizer assim que sem Peter não teria história. Ele foi um vilão que foi muito manipulador, ele te convencia que ele estava sempre do lado deles, que ele queria fazer as coisas da maneira certa. Só que é como eu tô falando, ele era muito manipulador. Então, era uma coisa que não durava muito, inclusive na primeira temporada. Ele manipulou o Scott o tempo inteiro para ele fazer parte da alcateia dele. Inclusive, parte dessa manipulação foi morder a Lydia ali para pressionar o Scott, o que não acabou dando certo porque o Scott não aceitava fazer parte de nenhuma alcateia. Então ele tentou, o Derek também tentou fazer esse tipo de pressão com ele, só que com nenhum dos dois deu certo porque o Scott não aceitava fazer parte de alcateia. Então, no final da primeira temporada, ele foi morto pelo Derek. Como o Peter era um vilão muito louco, muito cheio de jogos, mesmo depois de morto, ele conseguiu ali manipular a Lydia, porque ele meio que estava preso na mente dela, como ela foi a última pessoa com quem ele teve contato, que ele mordeu ela. Ele meio que ficou aprisionado na mente dela e ele ficou ali fazendo jogos mentais com ela para fazer ela ressuscitar ele, que foi o que ela acabou fazendo. E ele acabou despertando o poder dela de Banshee. Inclusive, uma coisa que ele fala durante a temporada é que se não fosse ele, ela não teria os poderes dela. Então, o Peter, ele foi um vilão, só que ele foi um vilão que ele teve muita importância. Na quinta temporada, ele também tentou matar o Scott ali com a Kate, com a ajuda da Kate. A Kate é a tia da Alison, era a tia da Alison, que se fazia ali de boazinha, de tia muito legal, de companheira dela, de muita amiga dela, só que na verdade ela era uma caçadora, ela era uma caçadora implacável ali que não ligava pra nada, que só ligava pra matar os lobisomens, que pra quem não lembra, os caçadores tinham lá suas regras, suas normas de não caçar lobisomens inocentes que nunca tinham matado ninguém. E a Kate nunca se importou com isso. Ela só queria caçar, matar, acabar com os lobisomens. Inclusive, ela foi a responsável pela morte da família do Derek. Que ela se aproximou ali do Derek e incendiou a casa dele com toda a família dele dentro. Que o único sobrevivente foi o Derek, que não estava em casa, lógico. E o Peter, que ficou todo queimado por algum tempo, por alguns anos. E ele, quando ele acordou do coma, ele quis se vingar. Ele matou várias pessoas. E ele chegou na Kate e ele tentou matar ela também, só que na verdade ele acabou transformando ela, ela virou uma lobisomem. Só que a partir desse momento a personagem perdeu importância porque ela não tinha história, ela aparecia, ela desaparecia e não tinha nenhuma história pra ela ali. Na quarta temporada ela sequestrou o Derek, só que ela sequestrou o Derek, fez ele voltar a ser jovem ali pra uma época em que ele confiava nela, pra ele entregar uma chave ali pra ela poder ter controle sobre os poderes dela, só que isso era
não era verdade, era só um meio de fazer os lobisomens mais jovens tentarem controlar os seus poderes, mas não era nada real. E basicamente foi essa a história, que foi um pouquinho mais focada na Kate. Mas fora isso não teve nada assim de muito importante, a não ser lá na sexta temporada que ela acabou sendo a responsável pela morte do Gerard, que era o pai dela, que também foi outro vilão lá da segunda temporada, que na segunda temporada ele teve um bom destaque, porque foi ele que manipulou a Alison ali depois que a mãe dela se suicidou. Foi ele que colocou na cabeça dela que foi o Derek que matou a mãe dela. Então ele foi responsável por toda a manipulação na cabeça dela. E ele tentou ali forçar o Scott a transformar ele, porque ele estava doente, então ele queria ser transformado. E o Scott sabia que quando ele fosse transformado, ele tentaria matar o Derek, que era o Alpha. Na verdade, ele estava tentando fazer o Derek morder ele, para que ele se transformasse num Beta. Só que ele sabia que quando ele se transformasse num Beta, ele mataria o Derek para tentar virar um Alpha. Então ele tentou ali controlar aquela situação. Na verdade, o Scott conseguiu, porque ele enganou o Gerard. Ele trocou os remédios dele por um outro comprimido lá de uma erva que fazia o corpo rejeitar a transformação de lobisomem. E ele acabou não conseguindo se transformar em lobisomem, que acabou sendo uma coisa muito boa, porque se o Gerard virasse lobisomem seria terrível. Ele seria com certeza o lobisomem mais descontrolado do mundo. Isso foi uma coisa muito boa. Mas aqui acabou a história do Gerard que interessa, porque depois daqui não teve outro ponto importante para ele. Ele acabou sendo um personagem assim, insignificante, que na sexta temporada voltou para fazer nada, porque ninguém se importou com ele, pelo menos eu não me importei. Outro vilão da terceira temporada foi o Darak. Acabou sendo aquela professora, a Jennifer, a professora, que ela teve lá um relacionamento com o Derek, mas na verdade ela tava matando todo mundo, ela tava fazendo lá os rituais dela pra se vingar dos lobisomens que tentaram matar ela. Conclusão disso, o Derek se ferrou de novo, porque mais uma vez ele confiou em quem não deveria e acabou se decepcionando. Da mesma maneira que foi com a Kate, que ele deixou ela se aproximar, ele deixou a Jennifer se aproximar e se ferrou, porque ela tava matando todo mundo, ela era louca, e o Derek se ferrou mais uma vez. Na quarta temporada a gente teve o Benfeitor, que era uma pessoa que tinha roubado o dinheiro do Peter e que estava pagando as pessoas com esse dinheiro do Peter para matar as criaturas sobrenaturais. Só que no decorrer da temporada a gente descobriu que era Meredith, a outra Banshee da história, que estava fazendo isso meio que amando do Peter, porque quando o Peter tava lá queimado do incêndio lá da casa da família dele, ele tava no hospital com ela e ela sentiu toda aquela raiva dele, toda aquela revolta que ele tava sentindo pelas criaturas sobrenaturais, e ela entendeu que era aquilo que ele queria que todas as criaturas sobrenaturais morressem. Mas na verdade, o que eu entendi de tudo isso foi que o Peter não queria nada disso, que foi um grande mal entendido, que ela entendeu tudo errado. Mas eu não sei se eu entendi errado por o Peter ser uma pessoa muito manipuladora, mas o que eu entendi é que ele, pelo menos nisso, ele não teve nada a ver. Não sei, deixa aí nos comentários se vocês acham que tudo aquilo foi manipulação do Peter, que ele falou que ele não tinha nada a ver com aquilo, que ele não queria nada daquilo. Deixa aí nos comentários se vocês acham que foi só um joguinho do Peter ou ele realmente
não queria fazer nada daquilo, não pediu pra ela fazer nada daquilo. Não sei, vamos ver, comenta aí pra mim. O vilão da quinta temporada pra mim foi o mais forte, que foi o Theo, que ele conseguiu quebrar a Alcateia em 1000 pedaços. O Theo era amigo de infância do Scott e do Styles e ele voltou pra cidade. O Styles estava muito desconfiado dele desde o começo, só que o Scott estava confiando muito nele, acreditava em tudo que ele falava, e ele conseguiu virar o Scott contra o Styles. Ele conseguiu fazer a Lydia ser trancada na casa Ash. Ele conseguiu fazer a Alcaté se espedaçar. A Kira acabou indo embora, então ele conseguiu quebrar a Alcateia simplesmente porque ele queria ter sua própria Alcateia. Ali no final da temporada a gente entendeu que não era uma Alcateia que ele queria poder. Ele queria todo o poder que o Scott tinha. Da mesma maneira que lá na quarta temporada o Peter tentou matar o Scott para ter o poder de alfa dele, o Theo também queria a mesma coisa, só que a Kira voltou e conseguiu prender o Theo lá junto com a irmã dele naquele inferno particular lá. E esse foi o final do Theo na quinta temporada. Na sexta temporada, ele voltou ali para uma redenção. Voltou ali, a gente pôde ver como foi a vida dele ali naquele inferno. Até deu um pouco de pena do Theo, assim. Eu, de todos os vilões, o Peter teve uma redenção na sexta temporada, o Gerard acabou morrendo. Mas assim, o vilão que eu acredito realmente que tenha mudado foi o Theo. Porque eu gostei bastante dele na sexta temporada. Eu queria que tivesse tido um foco um pouco maior nele. Porque eu gostava muito da relação dele com o Liam. Queria muito mais disso. Então eu queria que tivesse tido mais destaque para eles dois. Teria sido muito legal. Outro vilão que eu acabei passando pela temporada, acabei esquecendo, que foi o Nogetsune, que foi aquele espírito de raposa que possuiu o Styles, que foi de cortar o coração ver o Styles, aquele personagem querido, amado, ser possuído. Ele quase matou o Scott, foi muito triste, porque a gente não imagina nunca na vida o Styles tentando matar o Scott. Então foi um momento muito tenso, muito triste. Aí eles descobriram que tinha que separar os dois, porque o corpo do Nogetsune tinha que ser transformado para que ele fosse separado, porque ele é um vilão imortal. Ele não morreria de jeito nenhum. Então eles precisavam transformar o corpo dele para que ele fosse aprisionado, não morresse, porque ele não morreria de jeito nenhum. Então ele foi aprisionado. Foi esse o final do Nogetsune. Eu acredito que se fosse para ter sétima, oitava temporada, seria legal trazer de volta no, tipo assim, trazer de volta no Getsune. Alguém libertou no Getsune. Teria sido bem legal, porque ele foi um vilão muito forte. Agora, pro final da 6B, eu teria gostado bastante se eles tivessem ressuscitado uma história que ficou apagada lá na quarta temporada, que foi quando eles estavam no México e aquela família de caçadores lá do México falou que se o Scott transformasse alguém, se ele tivesse um beta, eles viriam atrás do Scott e uns episódios depois ele transformou o Liam. Então seria bem legal pro final da série se essa família de caçadores viesse atrás do Scott por ele ter transformado o Liam. Só que essa história foi esquecida, ninguém mais tocou no assunto. E teve aquele final de série bobo, besta. E é isso, gente. Se não é inscrito, se inscreve, deixa um like nesse vídeo e compartilha bastante esse vídeo para o canal crescer mais. Tchau!